O vento corta como lâmina. O horizonte parece infinito. E, no entanto, há vida aqui, nas sombras dos glaciares, entre montanhas que tocam o céu e desertos que desafiam qualquer lógica de sobrevivência. A Patagônia não é um lugar, é um teste, um espelho. Uma pergunta que o mundo inteiro tenta evitar. O que sobra de nós quando tudo o que é confortável desaparece? Imagine acordar e não ouvir nada, além do som do vento rasgando as paredes de madeira da sua casa. Nenhum carro, nenhum vizinho. Só o som do gelo se movendo. E você entende, este é o fim do mundo e, ao mesmo tempo, o começo de algo que quase ninguém tem coragem de encarar. O silêncio interno, o vazio que ensina. Nas pequenas vilas como El Chaltén, Vila O'Higgins ou Puerto Natales, as pessoas aprendem desde cedo que viver aqui é um pacto com a solidão. As crianças caminham quilômetros até a escola. O pão é feito uma vez por semana. O combustível chega de barco e, às vezes, não chega. Aqui, se o caminhão não passa, você simplesmente espera. A natureza não tem pressa, diz um morador com o rosto marcado pelo frio e pelos anos. Essas pessoas não vivem contra a natureza. Elas vivem com ela, no ritmo dela. São pescadores, pastores, guias, artesãos, sobreviventes de uma geografia que castiga e ensina ao mesmo tempo. O clima muda em minutos, o sol brilha e, em segundos, o céu se fecha com nuvens negras e granizo. É uma terra onde o tempo tem outro peso, onde o ontem ainda existe e o amanhã nunca é garantido. Mas o que poucos sabem é que, historicamente, a Patagônia foi vista como um território de ninguém. No século XIX, tanto o Chile quanto a Argentina disputavam suas fronteiras, enviando exploradores, missionários e militares para marcar presença em regiões quase inabitáveis. Povos nativos como os Tehuelches e os Selknam foram caçados, dizimados ou simplesmente apagados da história oficial. O preço da civilização foi a extinção de culturas inteiras. Hoje, muitos descendentes desses povos tentam recuperar fragmentos do que foi perdido. Cânticos antigos, desenhos nas pedras, mitos sobre espíritos que habitam os ventos. Um ancião disse certa vez: a Patagônia fala com quem ouve, mas quase ninguém sabe escutar. Curiosidade: a Patagônia ocupa mais de 1 milhão de quilômetros, divididos entre Chile e Argentina. O clima é extremo, ventos de até 120 km/h, temperaturas que variam de 20 a 30 graus no mesmo dia. A densidade populacional é de menos de 2 habitantes por quilômetro. No entanto, apesar da imensidão, há um senso de comunidade que impressiona. Cada vizinho é uma extensão da própria família. Quando uma casa pega fogo, todos aparecem. Quando o frio aperta, compartilham lenha e pão. Ninguém sobrevive sozinho aqui, diz uma mulher que vive há 40 anos no mesmo vilarejo. Você aprende que o outro é a sua sobrevivência. A economia é simples: turismo, pesca, pecuária. Muitos vivem de criar ovelhas para vender lã, uma tradição trazida pelos colonos britânicos no século XIX. Mas há uma nova geração, tentando transformar a região em polo de ecoturismo e espiritualidade. Retreats, yoga, trilhas meditativas. Pessoas do mundo inteiro vêm buscar paz interior nas montanhas do fim do mundo. E, ironicamente, os moradores olham e sorriem. Eles vêm buscar o que a gente tenta suportar. É curioso perceber como o ser humano transforma o impossível em refúgio. Enquanto o mundo corre atrás de conforto, aqui se aprende a valorizar o desconforto. A chuva que molha a roupa, o vento que rasga a pele, o pinceap, isolamento que te obriga a se escutar. É como se a natureza dissesse: quer saber quem você é? Então venha viver onde nada distrai. A espiritualidade da Patagônia não está em templos ou igrejas. Está nas montanhas que parecem observar em silêncio. Está nas fogueiras acesas contra o frio. Está nos olhos cansados de quem sabe que a vida não precisa ser fácil para ser bonita. E há algo profundamente filosófico nisso. Talvez o ser humano tenha fugido tanto do sofrimento que esqueceu o poder da resistência. O curioso é que, geopoliticamente, a Patagônia é um território cobiçado. Grandes corporações estrangeiras já compraram áreas imensas, algumas maiores que países inteiros, para a preservação ambiental. Mas os locais suspeitam. Estão guardando o que é nosso para o futuro deles.
E quem observa de fora percebe a ironia. O lugar mais puro do planeta está sendo lentamente privatizado. As estradas de terra cortam desertos sem fim, o vento levanta redemoinhos de poeira e as montanhas se erguem como muralhas sagradas. Em meio a essa vastidão, há cabanas de madeira, cercas antigas, um cavalo solitário pastando sob o céu cinza. Tudo parece imóvel, eterno, mas dentro desse silêncio pulsa uma força que o homem moderno não entende, a coragem de viver sem depender do mundo. E essa talvez seja a maior lição da Patagônia. Aqui, você não domina nada. Você aprende. Aprende a respeitar. Aprende a perder. Aprende a ouvir o vento dizendo verdades que a cidade não deixa mais escutar. Fim do mundo não é um lugar. É um espelho que mostra quem somos quando o luxo, a pressa e a tecnologia desaparecem. E a pergunta que fica é: será que a gente realmente está preparado para encarar o que o fim do mundo tem a dizer? Se essa história te fez pensar, se abriu em você uma curiosidade que vai além das paisagens, então inscreva-se e continue conosco, porque nas próximas partes vamos ainda mais fundo, até os lugares que nem os mapas mostram. Você já viu algo tão bonito que, por um instante, esqueceu de respirar? Agora imagine esse instante durando uma vida inteira e sendo ao mesmo tempo um risco mortal. A Patagônia é isso, um lugar onde a beleza tem dentes, onde o azul do gelo esconde rachaduras profundas e onde um passo em falso pode transformar a contemplação em tragédia. Aqui, a natureza é sublime e impiedosa. O vento é o verdadeiro rei e o homem apenas um visitante que ela tolera por pouco tempo. O som do vento parece um grito. Ele vem de todos os lados, uivando entre as montanhas e chicoteando os lagos. O frio entra pelos ossos, e até o silêncio parece pesado. No céu, nuvens se movem com velocidade sobrenatural. Na Patagônia, o clima muda mais rápido que o humor de Deus, dizem os guias locais. E não é exagero. Em questão de minutos, o sol que brilha sobre o gelo pode se transformar em uma tempestade que apaga qualquer rastro humano. Curiosidade: a região patagônica é uma das mais ventosas do planeta, com rajadas que ultrapassam 120 km/h. O clima é imprevisível. Pode nevar em pleno verão. A geografia é marcada por glaciares milenares, montanhas afiadas e desertos frios que se estendem por centenas de quilômetros. Os glaciares da Patagônia, como o Perito Moreno ou o Grey, são como monstros adormecidos. Eles respiram, se movem, gemem. O som do gelo quebrando ecoa como trovão, um rugido que lembra ao visitante que a terra está viva. Quem já esteve diante deles conta que é impossível não sentir algo espiritual. É como se cada bloco de gelo guardasse a memória do planeta, congelada há milhares de anos. Mas o que poucos sabem é que esses gigantes estão morrendo. A cada ano, recuam metros, vítimas diretas do aquecimento global. Você sente o chão vibrar quando o gelo se parte, conta uma guia de El Calafate. É lindo e triste. É como ver um deus sangrar. E aí está a verdade que poucos enxergam. A beleza da Patagônia é também seu aviso. A paisagem que todos querem fotografar é a mesma que está desaparecendo. Os lagos, turquesa, as montanhas cobertas de neve, os campos de gelo. Tudo isso é uma carta de despedida escrita pela natureza. O homem a transformou em atração turística, mas o preço do bilhete é o colapso do planeta. Politicamente, a região vive um paradoxo. O Chile e a Argentina promovem a Patagônia como destino de beleza intocada, mas exploram recursos naturais próximos: petróleo, gás, pesca intensiva. É o turismo servindo de cortina para uma exploração silenciosa, e os moradores divididos entre o desejo de preservar e a necessidade de sobreviver. O turismo paga as contas, mas destrói o que a gente ama, confessa um barqueiro chileno que conduz turistas pelo Lago Perroé. Curiosidade: a economia local depende fortemente do turismo e da exportação de recursos naturais. As políticas ambientais variam entre os dois países. O Chile investe mais em preservação, a Argentina em exploração. A população é hospitaleira, mas desconfiada de forasteiros que tratam a região como um parque de diversão. E há um detalhe que poucos turistas percebem. A Patagônia é, ao mesmo tempo, um dos lugares mais preservados e mais vulneráveis do planeta. Isso porque
ela está quase desabitada, e essa ausência humana é sua maior proteção e também sua maior maldição. Os ventos e os desertos formam uma barreira natural contra o progresso, mas também mantêm o povo isolado, esquecido. Em algumas regiões, a vida é quase impossível. Os ventos arrancam telhados e os desertos gelados impedem qualquer plantação. A comida vem de longe, os remédios chegam com atraso, mas os moradores continuam ali, firmes, como se a dureza do ambiente fosse parte de sua identidade. O frio ensina mais que qualquer escola, diz um velho pastor, ajeitando o poncho. Aqui, quem não aprende a respeitar o vento, morre. E talvez essa frase resuma o espírito da Patagônia. Respeito. Não há arrogância que sobreviva aqui. Nenhum luxo, nenhuma fama, nenhuma pressa. O homem moderno chega com câmeras e drones, querendo capturar a paisagem, mas sai capturado por ela. Porque o que o olhar vê é só a superfície. O que realmente importa está na sensação de estar diante de algo que não precisa de você para existir. Caminhar entre os glaciares é caminhar sobre o passado. Cada passo sobre o gelo é um lembrete de que somos passageiros, e a beleza que mata, a beleza que assombra e fascina, é também a que ensina. O ser humano perdeu o medo do sagrado. A Patagônia o devolve. Há algo profundamente espiritual aqui. Frio obriga à introspecção. O vento apaga vozes e pensamentos. O gelo espelha o céu e transforma cada viajante em parte da paisagem. E nesse silêncio congelado, muitos dizem ter sentido algo. Uma presença, uma lembrança antiga, um chamado. Talvez seja o eco dos povos originários, talvez seja a própria terra sussurrando. Ainda dá tempo. Mas o tempo está acabando, e cada foto tirada, cada trilha aberta, cada barco que se aproxima dos glaciares acelera a despedida. É uma ironia cruel. O ser humano mata aquilo que ama tentando se aproximar. E no final, o turista vai embora, mas o vento fica. O gelo continua rachando. A beleza segue matando, não por maldade, mas porque esse é o preço da verdade. O filósofo Friedrich Nietzsche dizia que a natureza não é moral nem imoral. Ela é apenas poderosa. A Patagônia confirma isso. Ela não recompensa, não perdoa, não explica. Ela apenas é. E nesse ser, há uma lição que o mundo moderno parece ter esquecido. O belo e o perigoso são inseparáveis. Você pode vir à Patagônia para tirar fotos, ou pode vir para entender o que significa ser pequeno diante do infinito. A escolha é sua. E se essa jornada te fez sentir algo, medo, fascínio, curiosidade, então siga com a gente, porque no próximo capítulo vamos descobrir um segredo que poucos ousam revelar: a economia congelada e as promessas quebradas do fim do mundo. Você já imaginou viver em um lugar onde o preço do pão depende do vento? Onde uma tempestade pode fechar estradas por semanas e fazer o leite desaparecer das prateleiras? Onde o turista paga $1000 por uma vista, enquanto o morador mal tem o que comer? Bem-vindo à economia da Patagônia, um sistema tão frágil quanto o gelo sobre o qual se ergue, um paraíso natural sustentado por promessas congeladas no tempo. As vitrines das pequenas cidades enganam. Cafés charmosos, lojinhas de lã artesanal, hotéis com vista para as montanhas, mas basta caminhar algumas quadras fora do centro turístico para ver o outro lado. Casas de madeira apodrecendo, escolas com goteiras, moradores que vivem sem calefação porque o gás é caro demais. A beleza daqui não paga o aluguel, diz um pescador argentino de Puerto Deseado, olhando o horizonte com os olhos endurecidos pelo vento. Curiosidade: o turismo representa mais de 70% da renda anual em algumas cidades patagônicas. O preço médio de produtos básicos pode ser até 60% mais caro do que nas capitais. O desemprego atinge principalmente jovens e mulheres fora da temporada de verão. Durante o verão, a Patagônia parece prosperar. Hotéis lotados, trilhas cheias, helicópteros sobrevoando glaciares. Dinheiro circula, mas assim que o frio volta, tudo congela, literalmente e economicamente. Os turistas somem, os restaurantes fecham, os trabalhadores migram para o norte. É como se a região vivesse 6 meses de respiro e 6 meses de apneia, uma vida suspensa entre o esplendor
e o esquecimento. Você se acostuma a esperar, diz Carolina, uma mulher de 32 anos que trabalha num hostel em El Calafate. A gente ganha tudo no verão e guarda. No inverno a cidade dorme. Ela sorri, mas há tristeza no olhar, porque o que parece romantismo, a vida simples no fim do mundo, é na verdade um constante estado de sobrevivência. O problema é estrutural. A economia da Patagônia nunca foi pensada para o povo que vive nela. Desde o século XIX, quando o território foi colonizado, as decisões econômicas vieram de fora. Buenos Aires e Santiago decidiram o que fazer com o Sul. O resultado? Uma região rica em recursos naturais e paisagens, mas pobre em autonomia. Curiosidade: a Patagônia Argentina responde por boa parte da produção de gás e petróleo do país. Já a Patagônia chilena concentra a maior reserva de água doce do hemisfério sul. Apesar disso, boa parte da população local não tem acesso a esses recursos em abundância. Essa contradição alimenta um sentimento que mistura orgulho e raiva. Orgulho por viver num dos lugares mais lindos do planeta. Raiva por saber que essa beleza não se traduz em qualidade de vida. Eles dizem que a Patagônia é o futuro do turismo mundial, comenta um guia em Torres del Paine. Mas o futuro não chega pra gente. E há um fator ainda mais inquietante: a presença de bilionários estrangeiros comprando terras gigantescas para preservação ambiental. Nomes como Ted Turner, Douglas Tompkins e até fundações anônimas possuem áreas maiores que cidades inteiras. Oficialmente, é proteção. Na prática, é poder, controle sobre fontes de água, energia e até rotas estratégicas. O povo chama isso de a colonização moderna, só que agora sem bandeiras, sem exércitos, mas com escrituras e advogados. Curiosidade: estima-se que 12% da área total da Patagônia esteja nas mãos de estrangeiros. Algumas propriedades privadas possuem lagos, montanhas e até fronteiras dentro delas. A legislação é falha, basta ter dinheiro e bons contatos para comprar terras imensas. E o que isso significa espiritualmente? Que a Patagônia, o símbolo da liberdade e da pureza natural, está sendo lentamente transformada em território privado. Lugares sagrados para povos indígenas agora pertencem a corporações. O vento que era de todos agora sopra sobre cercas. E o paradoxo se repete: quanto mais o homem tenta preservar, mais ele se apropria. Mas há uma resistência silenciosa. Jovens locais estão criando cooperativas de turismo sustentável, produzindo roupas de lã ecológica, vendendo arte indígena, cultivando alimentos orgânicos. Uma revolução discreta, feita com coragem e consciência. A gente quer viver aqui, não apenas sobreviver, diz Javier, dono de uma pequena horta comunitária em Bariloche. Queremos que o futuro volte a respirar. A geografia impõe limites, e é isso que a torna espiritual. O deserto frio, o mar bravo, as cordilheiras gigantescas forçam o ser humano a encarar a própria pequenez. Aqui, você não é dono de nada, nem do tempo, nem do conforto, nem do caminho. E talvez por isso, a Patagônia seja um dos últimos lugares onde o ser humano ainda pode aprender humildade. Mas o orgulho patagônico é uma faca de dois gumes. Muitos rejeitam a ajuda do governo dizendo: nós nos viramos sozinhos. Outros vivem da dependência dos subsídios federais, que chegam tarde e evaporam rápido. E no meio disso tudo, o estrangeiro chega, investe, compra, lucra e vai embora. Curiosidade: a população total da Patagônia é de cerca de 2 milhões de pessoas. A maioria vive em cidades pequenas, com forte senso comunitário. O temperamento local é reservado, resistente e desconfiado com estrangeiros, mas profundamente solidário entre si. A Patagônia é um espelho do mundo, uma terra de abundância explorada por poucos, enquanto muitos lutam apenas para existir. Uma beleza congelada por políticas que não derretem nunca. E o mais triste é perceber que para os governos o fim do mundo não é prioridade, é paisagem. Mas o que aconteceria se o gelo derretesse, não apenas o dos glaciares, mas o econômico, o humano, o político? Se a Patagônia decidisse não ser mais o quintal bonito do planeta, mas a voz que o planeta precisa ouvir, talvez o futuro esteja justamente aqui, onde ninguém acredita que ele possa nascer,
E é por isso que o próximo capítulo é essencial: o lado proibido da Patagônia. Uma parte do mapa que governos evitam, bilionários escondem e poucos ousam mencionar. Se você quer entender o que realmente está por trás desse paraíso, continue conosco, porque a próxima verdade é a mais incômoda e talvez a mais perigosa. Eles dizem que a Patagônia é o último refúgio da liberdade. Mas, liberdade para quem? Por trás das paisagens de cartão postal, há um território de segredos, acordos silenciosos e verdades que os governos preferem manter enterradas sob o gelo. Pouca gente sabe, mas partes da Patagônia pertencem, literalmente, a estrangeiros, e não a pessoas comuns, mas a bilionários, corporações e fundações que compraram pedaços inteiros do fim do mundo. O que parecia ser um gesto ambiental, na verdade, pode esconder um dos movimentos geopolíticos mais estratégicos do planeta. Você já ouviu falar que existe um pedaço da Argentina onde o exército argentino não pode entrar sem permissão? Ou que há regiões no Chile onde a lei nacional simplesmente não se aplica porque pertencem a projetos de conservação estrangeiros? Pois é, a beleza selvagem da Patagônia também é um território de fronteiras invisíveis e de silêncios perigosos. Curiosidade: estima-se que mais de 12% da área patagônica esteja sob controle privado estrangeiro. Algumas dessas terras contêm fontes de água potável, rotas de gás natural e até zonas estratégicas militares. O governo chileno possui áreas onde não tem autoridade plena devido a tratados e propriedades particulares. Imagine uma estrada cortando o nada. De um lado, a bandeira chilena trêmula ao vento. Do outro, cercas de arame, câmeras, guardas particulares e o aviso em inglês Private Property. Um fazendeiro local, de chapéu, gasto e mãos rachadas, se aproxima e diz: ali era a terra do meu avô. Agora pertence a um americano que diz estar salvando o planeta. Ele ri, mas é um riso amargo, porque o que está em jogo aqui não é só território, é soberania. Essa história começou décadas atrás, quando magnatas começaram a comprar grandes áreas para preservar a natureza. O mais famoso deles foi Douglas Tompkins, fundador da marca The North Face, que comprou mais de 1 milhão de hectares entre Chile e Argentina. Sua justificativa era nobre: criar parques e proteger ecossistemas. Mas com o tempo, outros investidores seguiram o mesmo caminho, e o que era filantropia virou um mapa fragmentado do poder global. Eles dizem que estão salvando o planeta, comenta uma moradora de Coyhaique. Mas quem vive aqui não pode nem pescar no rio que sempre foi da nossa família. Curiosidade: a Patagônia possui uma das maiores reservas de água doce do mundo. O derretimento dos glaciares desperta o interesse de corporações que planejam controlar a água como o petróleo do futuro. Há suspeitas de que certas áreas compradas estejam sendo preparadas para futuras bases de pesquisa e exploração privada. E é aqui que entra o elemento mais intrigante: a geopolítica da água. Enquanto o resto do planeta sofre com secas e crises hídricas, a Patagônia permanece pura, intocada, com rios cristalinos e geleiras eternas. Isso a torna um alvo valioso. O fim do mundo pode se tornar o início de uma nova corrida, não por ouro, mas por água. Pense nisso. Em um futuro de escassez, quem controlar a água controla a vida. E talvez seja por isso que a Patagônia desperte tanto interesse de gente poderosa. Em um vilarejo próximo ao Lago Viedma, um morador resume a sensação. Eles dizem que estão protegendo a natureza. Mas e nós, quem protege a gente? Politicamente, os governos caminham em uma linha tênue. O Chile tenta se equilibrar entre a soberania e o investimento estrangeiro. Já a Argentina vive um conflito interno entre o discurso nacionalista e a dependência econômica. E enquanto políticos discutem, os contratos continuam sendo assinados. Curiosidade: o Chile adota um modelo neoliberal de propriedade de terras, o que facilita aquisições por estrangeiros. A Argentina, embora mais restritiva, possui brechas legais que permitem compras via empresas de fachada. Há regiões onde comunidades indígenas foram expulsas sob a justificativa de preservação ambiental. Mas o lado proibido da Patagônia não é apenas político, é também espiritual. Porque há algo profundamente simbólico em ver o último lugar puro da Terra sendo comprado.
É como se a humanidade estivesse tentando possuir o próprio sagrado, e isso diz muito sobre nós, sobre o medo do futuro, o desejo de controle e a incapacidade de viver em harmonia com o que não podemos dominar. Aqui, o poder não é mostrado com armas, mas com silêncio. Um silêncio que protege contratos, cercas, satélites e segredos. Alguns dizem que existem bases de observação estrangeiras escondidas em áreas montanhosas. Outros afirmam que há projetos militares disfarçados de pesquisa ambiental. Nada comprovado, mas na Patagônia, o mistério é parte do terreno. E no meio de tudo isso, vivem pessoas comuns, pastores, pescadores, professores, famílias inteiras tentando existir entre a grandiosidade da natureza e o peso da desigualdade. A gente é só figurante na história deles, desabafa uma mulher de Ushuaia, olhando o mar gelado. Talvez o verdadeiro lado proibido da Patagônia não esteja nas cercas nem nos contratos, mas na indiferença. O mundo se encanta com as fotos, mas não com as feridas. Ama as montanhas, mas ignora quem mora ao pé delas. E essa é a contradição. O paraíso que o planeta admira está sendo perdido. Não por destruição, mas por esquecimento. Curiosidade. O sul da Patagônia é considerado um dos lugares mais militarmente estratégicos do hemisfério, pela proximidade com a Antártica. Em algumas regiões, a internet e o sinal de celular são controlados por antenas privadas, pertencentes a empresas estrangeiras. A presença de ONGs internacionais divide opiniões. Para uns, são heróis ambientais, para outros, agentes de uma nova colonização disfarçada. E é nesse ponto que o documentário precisa te fazer pensar: o que é liberdade, quando até o vento tem dono? O que é preservação, quando os povos nativos são expulsos em nome da natureza? O que é progresso, quando o preço é o direito de existir? A Patagônia é o espelho das contradições humanas, um lugar onde o homem luta para dominar o que deveria apenas respeitar, onde o poder tenta transformar a pureza em propriedade, e onde, talvez, ainda haja tempo de aprender, antes que o último pedaço de natureza seja vendido em silêncio. Se essa história mexeu com algo em você, é porque no fundo você sente: há algo errado quando o paraíso precisa de grades. No próximo capítulo, vamos descobrir o que ainda resiste, as tradições e crenças que o tempo tentou apagar, mas que continuam vivas, teimosas, à beira do abismo. Siga conosco, porque é nas culturas esquecidas que a verdadeira alma da Patagônia ainda respira. Você já pensou que enquanto o mundo corre em direção à tecnologia, há lugares onde o tempo ainda anda a cavalo? Onde a fogueira ainda substitui a televisão e o som do vento carrega histórias que não estão em nenhum livro? A Patagônia é um desses lugares, um pedaço de mundo onde as tradições ainda respiram, mas ofegam, sufocadas pelo esquecimento, pela modernidade e pela solidão. No coração gelado do sul, entre o azul dos lagos e o branco das neves eternas, vivem povos que guardam segredos antigos, rituais que falam com o vento, danças que pedem proteção às montanhas, canções que ecoam nos vales desabitados. São as vozes dos Tehuelches, dos Mapuches, dos Selknam, povos que um dia foram senhores dessas terras e hoje lutam para não desaparecer completamente. Curiosidade: antes da colonização, a Patagônia era habitada por dezenas de tribos, nômades. Os Tehuelches percorriam a região a cavalo, seguindo os guanacos e as estações. O povo Selknam, da Terra do Fogo, foi praticamente exterminado no início do século XX. Imagine por um segundo a cena. Um grupo de homens e mulheres cobertos por peles de animais, pintando o corpo com traços brancos e vermelhos, dançando em volta do fogo, enquanto o frio corta o rosto como navalha. É uma cerimônia antiga chamada Hain, o rito de passagem do Selknam. Ali, os jovens enfrentavam o medo, a dor e a solidão para se tornarem adultos. Não havia tecnologia, não havia distrações, apenas o ser humano e o universo, frente a frente. Hoje, restam apenas fragmentos dessa sabedoria. E o mais triste, ela está sendo apagada não pela força, mas pela indiferença. O turismo consome a imagem da Patagônia exótica, mas ignora a cultura que deu origem a ela. O visitante se encanta com a paisagem, mas não pergunta quem eram os primeiros a chamá-la de lar.
Eles acham que aqui só tem montanha e gelo, diz um velho Mapuche com um olhar firme. Mas cada pedra tem uma história, cada lago tem um espírito. Curiosidade. A cosmovisão Mapuche acredita que tudo tem alma, até o vento e o fogo. As cerimônias espirituais, chamadas Nguilatum, ainda são realizadas em segredo. O idioma Mapudungun é falado por menos de 2% da população local. O problema é que o avanço da modernidade chega com um preço. Jovens abandonam as aldeias para trabalhar em hotéis ou em plataformas de gás. O sonho ancestral dá lugar ao celular e o saber oral se perde nas cidades. Meu filho não quer mais ouvir as histórias do avô. Lamenta uma mulher em uma comunidade rural no sul do Chile. Ele quer Wi-Fi, mas há uma beleza trágica nisso. A luta dessas culturas é também uma lição sobre resistência, porque mesmo à beira do abismo, eles continuam cantando, continuam acreditando, continuam vivendo conforme seus próprios ciclos, não os do mercado, nem os das redes sociais, mas os da terra. Politicamente, os povos originários da Patagônia enfrentam um apagamento histórico. Seus territórios foram invadidos e suas tradições marginalizadas. Até hoje, há processos judiciais para recuperar terras sagradas, muitas das quais foram vendidas ilegalmente a empresas estrangeiras. Em muitos casos, os indígenas são chamados de invasores. Ironia cruel, já que eles estavam ali séculos antes das bandeiras e das fronteiras. Curiosidade. Há mais de 100 conflitos fundiários ativos envolvendo comunidades indígenas na região. O governo chileno reconhece apenas parte das terras reivindicadas. A repressão policial em áreas rurais ainda é frequente, mas por trás da política existe algo mais profundo: a perda da identidade espiritual. A modernidade nos ensinou a olhar a natureza como um recurso, não como uma relação. E a Patagônia, com seu frio e sua solidão, nos obriga a reaprender isso. Aqui, o homem que tenta dominar a terra é sempre derrotado. Só vence quem aprende a caminhar com ela. Numa vila próxima ao Lago General, Carreira, uma anciã Mapuche, segura um pedaço de lã e diz: "Quando tecemos, contamos a história do vento. É assim que lembramos quem somos." Ela sorri e continua o trabalho, os dedos tremendo, o olhar perdido entre as montanhas. E você entende? Há sabedoria onde o mundo só vê pobreza. Curiosidade. A tecelagem é uma tradição ancestral usada como forma de linguagem simbólica. Os padrões geométricos representam histórias, famílias e visões espirituais. Hoje, muitas mulheres vivem dessa arte, vendendo peças para turistas, mantendo viva a herança de séculos. Mas há também o lado sombrio dessa sobrevivência. Muitos rituais foram transformados em atrações turísticas. O que antes era sagrado, agora é vendido como espetáculo. Um guia veste trajes indígenas para entreter grupos estrangeiros, enquanto ao lado, um verdadeiro ancião observa em silêncio, invisível. É a cultura sendo consumida, mais uma vez. E, no entanto, há esperança. Escolas comunitárias estão ensinando novamente o idioma Mapuche. Jovens estão filmando documentários sobre suas aldeias. Mulheres estão criando cooperativas para preservar as lendas e os cantos antigos. A tradição está ferida, mas não morta. Ela resiste, como o vento da Patagônia, que muda de direção, mas nunca para. Curiosidade. Algumas universidades na Patagônia já oferecem cursos bilíngues em espanhol e mapudungun. O turismo indígena está crescendo, focado em espiritualidade e ancestralidade. Há movimentos ambientais liderados por comunidades nativas para proteger rios e florestas. E talvez essa seja a maior lição deste capítulo. Enquanto o mundo busca progresso, há sabedoria nos que escolhem permanecer. Nos que ainda rezam para o vento, falam com as montanhas e agradecem ao fogo antes de dormir. A Patagônia não é só uma geografia, é uma memória viva. Um lembrete de que a modernidade não é sinônimo de evolução e de que talvez, para seguir em frente, precisemos olhar para trás. O abismo da tradição está diante de nós. Ou mergulhamos nele com respeito, ou permitimos que ele se feche, levando consigo tudo o que resta da alma do Sul. Se essa história te tocou, é porque você sente que o mundo está perdendo algo essencial. Então, continue conosco, porque no próximo capítulo
Vamos até o limite do que a Patagônia pode ensinar. O que o fim do mundo revela sobre nós mesmos? O que acontece quando você chega ao fim de tudo? Quando não há mais estradas, nem sinais, nem vozes humanas. Na Patagônia, o mapa acaba e o silêncio começa a te fazer perguntas. Quem é você sem as luzes da cidade? Sem o conforto, sem o barulho, sem a pressa? O que sobra quando o mundo moderno fica para trás e o único som é o vento atravessando as montanhas? Há algo profundamente humano nesse vazio. Aqui, cada montanha parece olhar para você como um espelho. Cada geleira derretendo sussurra o quanto o tempo é curto. Cada olhar de um morador local te lembra que viver não é acumular, é resistir. A Patagônia, com sua beleza indomável e suas dores escondidas, não é apenas um lugar, é uma lição. Curiosidade. A Patagônia é uma das regiões mais desabitadas do planeta, com menos de 2 pessoas por quilômetro quadrado. Muitos moradores vivem isolados por meses, dependendo da própria força e solidariedade da comunidade. Em algumas vilas, não há sinal de internet, nem energia constante, mas há paz. E talvez seja isso que o fim do mundo queira nos ensinar, que a vida não se mede em conforto, mas em coragem. Coragem de estar só, de sentir frio, de olhar para dentro. Coragem de ouvir o que a maioria foge de escutar, o chamado da própria consciência. Um homem de barba branca, morador de um vilarejo próximo ao Estreito de Magalhães, disse certa vez: "Filho, a Patagônia não é para quem quer ver paisagem, é para quem quer se ver de verdade." E essa frase ficou ecoando, como o som do vento entre as pedras, porque aqui, cada detalhe tem propósito. O gelo que derrete lembra que tudo é passageiro. O deserto frio mostra que a beleza pode doer. As pessoas simples com o rosto queimado de vento ensinam o que é força. Não a força de vencer o mundo, mas de viver em paz com ele. Curiosidade. O índice de criminalidade na Patagônia é um dos mais baixos da América do Sul. O modo de vida é baseado em solidariedade e troca direta. Ajudar é a moeda mais valiosa. Os habitantes locais se consideram guardadores do vento, um povo que não possui a terra, mas pertence a ela. E há algo quase espiritual nessa relação. A Patagônia te obriga a lembrar que o ser humano não é o centro do universo, é apenas parte dele. Que por mais que construamos cidades, aviões e impérios, o vento e o gelo sempre terão a última palavra. E talvez, no fundo, isso seja uma bênção. Enquanto você caminha pelas margens do lago argentino ou observa o sol se pôr sobre o Fitzroy, sente um arrepio que não vem do frio, vem da alma. É a sensação de estar diante do eterno, de algo maior do que nós, de uma força que não pode ser comprada, controlada, nem compreendida, apenas sentida. E é nesse instante que você entende. O fim do mundo não é o fim, é o começo de uma nova forma de ver, de pensar, de existir. A Patagônia te mostra que o mundo moderno mentiu, que felicidade não é abundância, é essência, que o luxo não é o ouro, é o silêncio entre 2 ventos, e que às vezes, para se encontrar, é preciso se perder completamente. Curiosidade. Patagônia vem do termo Patagon, usado por exploradores espanhóis para descrever os nativos que pareciam gigantes. Hoje simboliza o extremo, geográfico e humano, o ponto onde tudo acaba e onde tudo recomeça. Então, se um dia a vida te parecer caótica, barulhenta, sem sentido, lembre-se deste lugar. Lembre-se de que há um pedaço do planeta onde o tempo ainda respeita o nascer do sol, e onde cada rajada de vento carrega uma sabedoria antiga, a de que tudo passa, menos o que somos por dentro. E agora, talvez você entenda por que chamam a Patagônia de o fim do mundo. Não porque está longe de tudo, mas porque aqui tudo o que é falso morre, e só o verdadeiro permanece. Se essa história te fez enxergar o mundo com outros olhos, se por um instante você sentiu o frio, o vento e a verdade dessa terra sagrada, então continue conosco. Porque existem muitos outros lugares como esse, lugares que escondem segredos, almas e lições que o tempo tenta apagar. Inscreva-se. A próxima história pode mudar a forma como você enxerga o planeta, e talvez como você enxerga a si mesmo.